Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Está frio lá fora, mas aqui está quente. A palavra do Senhor está no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Aleluia. É uma palavra conhecida, mas a palavra do Senhor diz que ela se renova todos os dias. Aleluia. E quando ela vem, ela não vem vazia, ela vem cheia. Glória a Deus. Vem cheia do Espírito Santo. Acharam o livro de Jonas? Antes de iniciar a leitura, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, por essa oportunidade maravilhosa, por Ele ter me trazido lá da cidade de Campo do Meio, por Ele estar cuidando da minha saúde, cuidando da minha perna, Aleluia. me restaurando, me colocando de pé novamente, ter cuidado da minha esposa, tempo que está aqui, cuidado dessa família, que abre a porta da casa dela para nós estarmos aqui glorificando a Deus. Então só temos que agradecer a Deus, agradecer pelo frio, mas a palavra do Senhor vem nos dizer que bom que Ele não venha no sábado, na madrugada, no frio, né? Porque muitos vão ficar. É só esfriar um pouquinho, as igrejas somem, fica vazia. Mas Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Vamos à leitura. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. Aleluia, Jesus. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Aqui nós vemos um profeta, aqui nós vemos um homem que foi dado uma missão para ele, que era para ir para uma cidade de Nínive e pregar sua destruição, pregar que em 40 dias Deus iria destruir toda a cidade. Mas esse profeta fugiu, tentou se esconder, tentou desviar os caminhos do Senhor, mas Deus o achou. Não só achou, como teve que dormir, como teve que passar, como que teve que viver, como teve que orar 3 dias dentro de uma baleia, no fundo do mar.
precisou descer nas profundezas do mais escuro do oceano para reconhecer a grandeza de Deus, para reconhecer que quando Deus manda, Deus não pede, Deus manda fazer algo, cumpra-se, para que não venha depois se arrepender e dizer que Deus é ruim. Deus não é ruim. Deus é um Pai zeloso, é um Pai misericordioso, é um Pai que ama os teus filhos. Mas o filho desobediente tem que ser tratado com mão forte, sim. E quando Jonas saiu com a permissão de Deus, não porque Jonas mereceu, porque a permissão de Deus, porque Deus viu no capítulo 2 uma oração sincera, viu que Jonas se arrependeu, viu que Jonas pediu perdão e pediu misericórdia para não ser morto. Aí Deus deu ordem para a baleia, para cuspir ele na praia. Deus foi tão bom que falou assim: solta ele na cidade. Podia ter soltado ele lá na cidade dele, ele tem que voltar tudo de novo. Não, mas faz. E ele começou a proclamar na cidade: dentro de 40 dias, se vocês não se arrependerem, essa cidade será destruída. Talvez no pensamento dele, como ele conhecia que essa cidade não era uma cidade muito das pessoas crerem em Deus, mas no momento que ele começou a pregar, no momento que ele começou a anunciar o que Deus ia fazer, que diz que os homens creram em Deus, quer dizer, eles começaram a crer. Imagine para Jonas ele começar a pregar e ver as pessoas tirarem as suas vestimentas e colocarem uma vestimenta de se humilhar, e todo mundo se deitar na cidade, dobrar o joelho e ninguém comer, ninguém beber, e os homens dizer: vamos jejuar, vamos jejuar. Imagina como que Jonas fez. Meu Deus, ele chegou pensando algo, e é assim que a gente é. Nós homens somos assim. A gente chega numa casa, a gente conhece aquela casa, a gente sabe o que aquela casa está passando, mas é só a gente abrir nossa boca que a transformação começa. Porque antes de você chegar, antes de Jonas chegar, Deus já estava fazendo milagre naquela cidade. Porque Deus não precisa, Ele pode fazer, mas Ele quer ver a confiança, Ele quer ver se realmente, quando nós declaramos que nós somos necessitados de Deus, Deus também necessita de nós. Porque Deus precisa usar nossa boca para transmitir, para levar uma mensagem a alguém que precisa. E muitas das vezes nós achamos que é a nossa cabeça que fala. Muitas das vezes Deus fala para nós: vai lá e fala para aquela pessoa isso, isso, isso. Ah, Deus, acho que é a minha cabeça, porque a pessoa me conhece, como que eu vou falar? Não faz isso não. Não faz para ver se você vai conseguir dormir, se você vai conseguir comer, se você vai conseguir fazer qualquer coisa. Te dá um incômodo tão grande, te dá um desespero tão grande, você sente uma aflição, uma palpitação no coração, que você fala: meu Deus, parece que eu vou morrer. E enquanto você não faz aquilo que Deus mandou você fazer, que Deus mandou você falar, você pode ter certeza, o teu dia não vai ser o mesmo. E aqui Jonas, quando ele começou a falar, e ele viu que o povo começou a se converter, a crer em Deus, e essa mensagem chegou lá no palácio. E quando o rei ficou sabendo, na mesma hora ele fez um decreto: ninguém come, nenhum animal, ninguém bebe, ninguém faz nada. E todo mundo pode tirar a roupa e colocar pano de humilhação, porque eu vou me humilhar. O próprio rei se humilhou. Isso para a população foi algo que, meu Deus, se o rei está fazendo, vamos fazer também. Toda a cidade fez. E Jonas pregou e ficou aguardando. Sentou lá no montinho e falou: agora vou esperar. E começou a contar os dias: 30, 35 e nada, 36 e nada. Quando chegou no 40º dia, ele foi reclamar com quem? Com o rei? Não, foi reclamar para Deus. Ué, o Senhor falou que ia fazer, mas aqui diz: e Deus viu as obras dele. Porque Deus observa nossas obras. Quando nós achamos que nós fazemos algo e não temos resposta,
Não se engana não, não deixa teu coração se enganar, não deixa o inimigo bater aqui no teu ouvidinho. Aí ó, você foi lá, pregou, falou e não aconteceu nada. Mas quem disse que tem que ser na hora? Quem disse que você entrega algo para alguém, Deus vai fazer na mesma hora? Para alguns é na mesma hora, para outros demora mais. Olha o paralítico de Betesda, 38 anos, esperando alguém colocar ele por um anjo, de vez em quando descia, tocava na água para ser curado. 38 anos, esperando uma bênção. 38 anos ele esperava que alguém estendesse a mão para ajudar ele. Mas quem chegou? O próprio Jesus. Porque ela diz que era um lugar onde tinha cego, surdo, mudo, coxo, aleijado, paralítico, tinha de tudo. Imagine quantas pessoas tinham lá naquele momento. Quantas pessoas podiam ser curadas, mas Jesus só curou um. Aleluia, Jesus. A Bíblia não nos narra a história desse homem. A Bíblia não diz o que esse homem tinha. Mas com as minhas palavras aqui, imagine esse homem, 38 anos pedindo a cura, 38 anos pedindo ajuda, 38 anos alguém passava, talvez batia nele, e ele falava, me coloca mais perto da água, e as pessoas não, e ele ficou ali clamando, pedindo, até que chegou no ouvido de Deus. Mas quando chegou no ouvido do Senhor, chegou crendo. Aí Deus mandou teu filho, vai lá e cura este homem. E curou. Como nessa cidade também. Deus mandou o profeta ir lá falar. E todos creram. Talvez porque já viam os milagres, as obras, o que Deus estava fazendo antes deles conhecerem esse Deus, e viu que cidades que não se arrependiam eram destruídas. O povo de Deus que foram meneando a cabeça pelo deserto, ele foi destruindo, foi tirando os inimigos da frente do povo dele. Aí Deus, o rei do Nínive, falou assim: olha, tudo que fala de Deus eu vou obedecer, porque eu não quero minha cidade destruída. Talvez por entre os muros alguém dobrava o joelho, alguém falava de Deus ali para eles. Talvez eles não creiam verdadeiramente nesse Deus, mas precisou Deus enviar um profeta. Talvez Jonas era conhecido na região como profeta, e muitas das vezes é isso que acontece. A palavra do Senhor diz que o profeta de casa não tem honra. Aí precisa vir alguém de fora para pregar uma palavra que talvez o profeta de casa já até anunciou. Mas não, eu conheço, eu sei como que é. Quando nós estamos aqui na frente, não somos nós que estamos falando. Quando nós estamos aqui na frente, o céu se abre sobre nós e fala através da nossa boca. Porque dentro de uma casa tem vaso de honra, mas também tem vaso de desonra. E Deus não vai usar qualquer um. Por aí a gente vê tanta coisa que está acontecendo aí, mas é para se cumprir as escrituras, que diz que no fim dos tempos muitos falsos profetas se levantarão e falarão em meu nome. E as pessoas vão acreditar por quê? Porque querem revelação, querem profecia, querem que seja entregue algo. Uma revelação é a palavra. Uma revelação é você sentar dentro da tua casa, abrir a Bíblia e ler a palavra do Senhor. Pedir para o Espírito Santo o entendimento da palavra. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li a Bíblia. Mas o dia que eu comecei a ouvir e vi um testemunho de um pastor, falou assim, que quando ele foi lá, ele lia, não conseguia guardar nada. Ele lia, não conseguia guardar nada. E o pastor da igreja dele falou assim: você vai ter que decorar o salmo. Ele falou: mas eu não consigo. E aí ele perguntou para um amigo dele: o que eu faço? Ele falou: pede para o Espírito Santo te dar um entendimento.
da palavra. E quando ele pediu na mesma hora, o Espírito Santo abriu a mente dele. Glória a Deus. Então, pastor, mas eu não consigo entender. Pede para quem pode, pede para o Espírito Santo de Deus. Não pede para a parede, não pede para a internet, não pede para a televisão, pede para Deus. Porque Deus quer dar um entendimento para você que você precisa, para que o que aconteça? Para que você não fique sem entender a palavra do Senhor. Eu ouço a palavra, mas não entendo nada que está sendo falado. Não está tendo, porque a tua cabeça está cheia de coisas do mundo. Em vez de você buscar as coisas do céu, você continua buscando as coisas do mundo, se enchendo das coisas do mundo. Eu vou ouvir uma pregação na internet porque eu sigo esse pastor. Segue esse pastor. Se esse pastor te pular no abismo, você pula junto com esse pastor, com esse missionário. Ou você se apega nas mãos de Deus, que Ele sim pode te conduzir para a salvação. Aleluia, aleluia. Examina-se se as palavras que estão sendo entregadas aqui neste lugar, nesta casa, neste ponto de pregação, se é de Deus ou não. Veja desde quando foi aberto esse ponto de pregação até agora, o que aconteceu na tua vida, o que mudou na tua vida. Não aconteceu nada, porque você não está aqui. Não devia acontecer nada, porque você não está aqui. O teu corpo está, mas a tua alma está no mundo. Está esperando cair do céu. Não vai cair do céu. Pode cair um satélite na tua cabeça, uma bomba na tua cabeça. Isso pode cair. Mas a palavra de Deus vai entrar dentro do teu coração só se você buscar. Aleluia, aleluia. Se você entrar na presença de Deus e falar: Senhor, limpa a minha mente, joga tudo na caixinha de esquecimento, Senhor, para que eu possa entender, compreender e ouvir o Senhor falar dentro da minha casa, onde eu estiver, no culto. Porque enquanto você não fizer isso daí, desculpa, você vai estar sentado, passando frio, passando fome, doendo o corpo. Acabou o culto, se perguntar qual foi a palavra, não sabe nem a primeira oração, nem o que foi falado na primeira oração, nem se teve agradecimento, nem se teve testemunho. É uma igreja fria. A tua igreja está tão fria que nem se Nabucodonosor mandar aquecer 20 vezes mais, você não se aquece. Está tão gelada, mas está tão gelada que o iceberg perto de você é o deserto do Saara, dos dias de 50 graus. Mas que é algo de Deus. Pede para Deus algo. Deus talvez até falou, Deus até entregou, Deus até anunciou, mas tampão aqui e um cadeado aqui. Mas aqui fala bastante, fala o que não deve, porque ouve o que não deve, fala o que não deve. Fala que o Senhor não diz nas Escrituras que não é o que você coloca para dentro da tua boca que faz mal, porque o que entra tem um lugar certo para sair, mas o que está dentro do teu coração é o que sai, que você vai falar. Se o teu coração está cheio de paz, amor, alegria, você vai encher, você vai transformar o ambiente que você chegar. Todo mundo vai sentir prazer de estar perto de você, porque sabe que onde você está, você vai irradiar alegria. A pessoa vai olhar para você e falar: poxa, eu quero estar perto daquele homem, daquela mulher, porque olha o que ele fala, traz paz para dentro do meu coração. Eu chego nervoso quando ela começa a falar, me traz paz, alegria. Eu sinto prazer de estar perto dele. Do que você chegar no lugar, as pessoas saem correndo de medo. Ou então vê você e fala: vixe, lá e vem, vamos embora, para sair correndo todo mundo. Aí você fala: eu não entendo, porque eu chego perto de todo mundo vai embora. Todo mundo dá uma desculpa. Eu tenho que ir ali, eu tenho que ir perto. Porque ninguém quer ficar perto de alguém que está sujo, que não tem o que edificar a alma, só sabe destruir a pessoa.
Em vez de falar coisa boa, a pessoa chega, poxa vida, hoje passei um dia ruim, problema seu. Vai para o hospital, vai no médico. O que tenho eu com a tua vida? Porque você chegar, você quer uma oração? Vamos orar, o que está acontecendo? Ouvir, saber ouvir para poder conciliar. Não sabe o que a pessoa está acontecendo, já dá logo uma patada nela para ela ir embora. Aí a pessoa fala, você acha que vou? Mas aí depois, né? Lógico. Quer ser Acabe. Josafá, você vai vestido de rei, que eu vou vestido de soldado, porque se acontecer alguma coisa na guerra, todo mundo matou o rei, acabou a guerra, e eu fico vivo. Acabe tentou se esconder, ele se escondeu do soldado, mas não se escondeu dos olhos de Deus. Aleluia. Aí um coitadinho que diz, né, simplesinho, vou jogar essa flecha, tchum, a flecha foi lá, veio, entrou porque tinha direção. Porque tudo é permissão de Deus na nossa vida. Nada acontece sem a permissão de Deus. Não adianta você querer falar que é coisa do inimigo. Esquece o inimigo. O inimigo só vai tocar na nossa vida com a permissão do nosso Criador. Minha vida está caindo aos pedaços porque... Não. A tua vida está assim porque em vez de você fechar a tua boca para murmurar e abrir a tua boca para orar, você só sabe reclamar. As Escrituras nos dizem que murmurador não é do reino do céu. Imagine se você murmura aqui, aí você vai chegar lá no céu, vai entrar na fila, poxa vida, mas até aqui tem fila, pelo amor de Deus, hein? Nossa, não aguento mais. Você vai murmurar até lá na fila do céu. Aí Deus fala, então você nem entra, nem o passaporte é carimbado, já vem assim, rejeitado. E ainda tem uma setinha assim, aí você fala, que é isso? Do lado esquerdo. Seu lugar é aqui, lado esquerdo, aqui na esquerda. Que a esquerda é a escória do mundo. Mas você não, você fica aqui na minha direita. Porque a direita é a bênção do mundo. Para de reclamar. Para de ser igual Jonas. Vou ter que sair aqui da minha casa. Vou ter que atravessar valinhos para levar lá. Faz o que Deus está mandando. Porque se você fizer o que Deus está mandando, quando você dobrar teu joelho e bater no chão, aí Deus fala assim pro anjo, anota o pedido dele, anota o pedido dela, porque tem crédito comigo. Porque eu mandei fazer as coisas, está fazendo sem reclamar. Está indo de a pé, está indo debaixo de chuva, está fazendo isso, mas não está reclamando, está indo glorificando o meu nome, está dando bom testemunho de evangélico, está dando bom testemunho de servo de Deus. Aleluia. Mas aquele ali, esquece. Que exemplo que está dando? Nenhum. Jonas deu um exemplo para os marinheiros. Aí os marinheiros perguntou, o que você está fazendo dormindo aí? Olha, o que está acontecendo? De onde você é? Aí quando Jonas falou, os marinheiros, poxa vida, por causa de você, não está pagando preço aqui. Aí Jonas falou assim, esquece tudo, me joga na água que você vai acontecer. Jogou na água, acalmou a tempestade, os marinheiros foram embora, seguiu viagem. Por quê? Porque o que estava prejudicando, tirou. Então o que está te prejudicando, tira da tua vida, joga fora, joga no mar de esquecimento, para que a tua tempestade, para que aquela acalma. E você entra na água e fala, poxa vida, a água está aqui. Estava aqui até agora está aqui. Agora consigo andar, consigo respirar, consigo chamar, falar oi para todo mundo e todo mundo está me observando. Mas por quê? Porque aprendeu a ouvir o Senhor meu Deus. Deus fala conosco até dormindo. Nossa, essa madrugada, não sei o que aconteceu, eu estava dormindo, eu acordei de repente. Não, você não perdeu o sono.
Você não acordou. Ai, eu não sou acostumado a ir no banheiro. De repente, toda hora, na mesma hora, na madrugada, eu vou no banheiro. Você não entendeu ainda? Vou ter que escrever. Deus está te chamando para falar contigo. Pastor, mas está frio. Ora na cama. Mas vai acordar meu marido, vai acordar minha esposa. Porque se é para acordar o marido e a esposa, ele acorda também. Mas naquela hora ele só quer falar contigo. Você pode falar à vontade, aí que quem está do teu lado vai até roncar. Porque aquele momento é teu e Deus. O céu parou para ouvir a tua oração na madrugada. Deus te acordou para ouvir o que você está precisando, para Ele anotar. Porque durante o dia é muita gente falando com Deus, mas a madrugada só os que amam, só os que buscam Ele na madrugada que Ele ouve. Aquele filho que acorda na madrugada é o que está precisando, é o que está necessitando de mais do que aqueles que só falam durante o dia. E aí Ele vai te ouvir. Porque você não negligenciou o teu sono da madrugada, que é a melhor hora que tem na madrugada. Mas você falou, mas quanto tempo? O tempo é teu e Deus, não é eu que tenho que falar para você. Não, você tem que ficar 5 horas orando, não. Às vezes você fala 5, 10 minutos, é o suficiente, você volta a dormir, no outro dia você acorda como se nada tivesse acontecido. Mas ora, abre a boca e fala. Deus quer ouvir. Deus se agrada quando você abre a boca e declara, pede perdão, confessa os teus pecados. Ele te liberta dos teus pecados. Mas não faz oração, chama gato. Deus, não faz isso não. Abre a tua boca. Mas tem gente ouvindo. E daí? Quem sabe quando você começar a orar, a pessoa que está ouvindo falou, está orando também, eu vou orar, é assim que ora, então também vou orar desse jeito. Não precisa palavra bonita. Ai Deus, porque não. A palavra tem que sair daqui de dentro. Abre o teu coração. Se precisar gritar, se precisar chorar, chora na presença do Senhor. Se precisar gritar, grita na presença do Senhor. Aleluia. Eu já fiz isso, eu estou falando porque eu já fiz isso em casa. Passei uns tempos aí, minha esposa sabe, perguntando para Deus, questionando a Deus, questionando mesmo. E ela fala assim, cuidado com o que você fala. Eu falei, não, eu estou questionando, não estou falando nada demais, estou questionando a Deus. E eu comecei a questionar a Deus mesmo, como um pai para filho, filho para pai. E no meio da minha oração comecei a gritar com Deus. Gritar no bom sentido, falar mais alto um pouco. E aquilo foi para mim como se tivesse aberto uma tampa da panela de pressão e soltado toda a pressão. Fiquei em paz. Fiquei em paz. Porque o que eu estava sentindo aqui dentro, eu falei para Deus, eu coloquei para fora. É isso que Deus quer. O que você está sentindo aqui dentro, fala com Deus. Não fala com o teu vizinho, não fala com ninguém, porque ninguém pode te ajudar. Fala com aquele que pode te ajudar. Fala com um médico. Fala com o teu cardiologista, com o teu psiquiatra, com o teu psicólogo, com o teu ortopedista, que é Deus. Não deixe de falar com Deus. Todo dia fala com Deus. Levantou, agradece a Deus. Porque você está acordando. Porque quando nós deitamos, nós não sabemos se vamos acordar. Quantos nesse momento, enquanto estamos aqui falando, quantos nesse momento estão no hospital, desejosos para estar dentro de uma igreja, para pedir perdão para Deus, pedir perdão talvez para o marido, para a esposa, para o filho, para o irmão da igreja, para a irmã da igreja, mas está lá no hospital, entubado, desacreditado pela medicina. Nós não sabemos. Ou atrás de uma grade, uma cela, preso, porque cometeu algo na ignorância. Não.
Porque todo mundo sabe o que faz. Ah, eu não sabia, mentiroso. Você sabe que se fizer um negócio ali, ele tem a lei para tudo aqui no mundo. Então não vem falar, ah, não sabia, ah, é porque o amigo, não. Amigo não influencia ninguém. Se o amigo mandar você tomar um copo de veneno, você vai tomar porque teu amigo está mandando. Se teu amigo mandar, você vai fazer, e o teu amigo vai ficar ali vivo, e você morto. Porque você deu ouvido a teu amigo, que amigo? O amigo nós temos é Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são amigos fiéis, que nunca nos abandona. Amigo do mundo é quando você tem dinheiro no bolso, aí você está rodeado de amigo. Acabou o dinheiro, vê se você acha alguém que pode te ajudar. Oh, não tenho. O cara está lá, daqui a pouco você passa, o cara está lá fazendo alguma coisa. Aí você fala, aí no outro dia você tem dinheiro, pronto, vamos dar uma voltinha ali, vamos fazer torneio, vamos. Esses são os amigos do mundo, que para te levar no poço, é rapidão. Vamos fazer isso que é legal, é moda agora, é o mundo, é a moda do mundo agora. Isso ela é mesmo, pai, você vai e faz. Aí o inimigo sai do lado e começa a dar risada. Aí você fica olhando para um lado, olhando para o outro, você se sentindo igual aquele copo ali. Se ninguém pegar, fica ali. Fica ali, o resto da vida, até quebrar. Até alguém lá chutar e quebrar. É assim que você fica. Por quê? Porque deu ouvido ao mundo. Deixou de ouvir o que Deus, a mensagem de Deus, para ouvir o mundo. O que o mundo tem para nos oferecer? Nada. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus, na tua misericórdia, foi lá e nos tirou do mundo e nos colocou na presença dele. Aleluia. Não fomos nós que escolhemos Deus, Deus que nos escolheu. E nos colocou na presença dele e nos ensina até hoje. Até hoje ele nos ensina, todo dia ele nos ensina. Ninguém conhece a palavra do Senhor, ninguém conhece a Deus. Nós estamos aprendendo, caminhando com Deus. Aquele que fala, eu conheço Deus, é mentiroso, porque ninguém conhece Deus, porque a Bíblia diz, aquele que vê a face de Deus, morre. Vai lá em Moisés. Moisés, segundo a palavra, diz que ele era um Deus aqui na terra. Ele falou, Senhor, posso me ver? Ele falou, Moisés, se você me vê, morre. Mas espera aí, você vai me ver pelas costas. Moisés, um homem temente a Deus, mas Deus apareceu pelas costas, não apareceu de frente a frente com ele. O anjo, quando chegou para Josué, Josué falou assim, vem, quem é o Senhor? Ele falou, vem, paz, eu venho, fui enviado do Senhor. Aí Josué, caiu de joelho, porque viu que era. Aí o inimigo chega na tua presença, você não sabe distinguir se é um inimigo, se é um anjo, quem que é, e abraça, beija, e aí vão para dentro de casa, leva para dentro da tua casa, você não sabe, porque você não sabe discernir o que é certo e o que é errado, mas a tua mente já cicatrizou, já te cauterizou, já fechou tanto, que você não sabe se isso daqui é um celular, ou é um aparelho de telefone, ou é uma televisão, para você é tudo igual. Você não sabe se daqui é a Bíblia ou se é um livro, porque você já não conhece mais, você já abandonou aquilo que Deus entregou para você, mas quer questionar a Deus, como Jonas. Senhor, eu peguei 40 dias e não aconteceu nada. Aí Deus pergunta para ele, você nem tomou conta da boreira que eu fiz crescer aí? Aí você quer que eu destrua 120 mil pessoas por causa de você, Jonas? E as pessoas falam que Deus não volta atrás. Deus volta atrás sim. Se ele vê arrependimento sincero, porque ele viu arrependimento sincero nessa cidade. Se ele não tivesse visto, Jonas tinha acabado de pregar 3 dias e todo mundo, mais um que falava, Deus já tinha feito destruição. Mas Deus viu que falou, opa. Aí começou, você viu o que foi falado? É verdade, e o que a gente vai fazer? Vamos buscar. Aí começou, vamos buscar. Aí o vizinho, isso aqui, começou a cidade toda. Aí Jonas falou assim, todo mundo no mesmo instante. Ele falou, não, mas tem 40 dias. Sempre ficou esperando 40 dias, né, para ver o que Deus podia fazer. E Deus fez.
fez uma cidade inteira, 120 mil pessoas crerem na palavra dele. Glória a Deus. Então, que nós tenhamos essa cidade de Nínive como exemplo, que ouviu que Deus ia trazer um mal, que Deus ia destruir, se arrependeu, jejuou, buscou ao Senhor de todo o entendimento do coração, e Deus inverteu a sentença. Aleluia. Num dia destruição, no outro dia salvação. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.